Oi gente, eu sou o Roberto, você está no canal do Rusgeek e hoje é dia de clássicos da ficção científica. No vídeo da vez nós vamos falar de 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne. Vou começar o vídeo pedindo desculpa para vocês por ter estado tão sumido nas últimas semanas. O negócio no mestrado realmente está ficando cada vez mais apertado e eu só tenho tempo praticamente para isso. Nos últimos clássicos da ficção científica falamos de livros particularmente muito recentes. A Estrada, de Cormac McCarthy, foi publicada em 2007, enquanto Não Me Abandone Jamais, de Kazuo Ishiguro, foi publicado em 2005. Então, antes que as pessoas venham falar onde diabos estão os clássicos da ficção científica, nós decidimos criar uma nova fase dentro desta série, que são os clássicos mesmo, onde nós vamos falar de livros que foram realmente muito importantes para o surgimento da ficção científica, tal como a conhecemos hoje. E nós vamos começar falando de 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne. Júlio Verne foi um escritor francês nascido em 8 de fevereiro de 1823 e falecido em 1905. Sua obra mais conhecida é a série Viagens Extraordinárias, uma coleção de 54 romances publicados de 1863 a 1905. 20.000 Léguas Submarinas foi o sexto volume dessa coleção. Aliás, acho que meu pai tem quase todos lá em casa. Embora essa seja sua obra mais conhecida, não 20.000 Léguas, mas sim a série Viagens Extraordinárias, ele escreveu muito mais coisas, incluindo poemas, peças teatrais e ensaios de não ficção. Por seus trabalhos no século XIX, Júlio Verne é considerado um dos pais da ficção científica. É bom lembrar que o termo ficção científica só foi cunhado em 1929 por um editor chamado Hugo Gernsback, mas isso é um tema para um outro vídeo. Seus trabalhos mais conhecidos são Viagem ao Centro da Terra, A Volta ao Mundo em 80 Dias, Viagem à Lua. É Viagem à Lua o título? Acho que é Viagem à Lua mesmo. E é claro, este aqui. 20.000 Léguas Submarinas foi originalmente publicado entre 1869 e 1870 em uma publicação periódica na França. Ele só virou livro mesmo em 1871 e acompanhava 111 ilustrações. Aliás, esta edição que eu estou segurando aqui tem as ilustrações originais, tá? É considerado até hoje um dos melhores romances de aventura de todos os tempos e um dos melhores trabalhos da carreira do Júlio Verne. Além disso tudo, o livro foi considerado à frente de seu tempo. Mesmo sendo uma história de ficção, era uma história de ficção com fortes embasamentos científicos. A descrição que o autor faz do submarino Nautilus é extremamente precisa, considerando-se que era um submarino high-tech, numa época em que submarinos ainda eram embarcações bastante primitivas. É o que nós poderíamos chamar hoje, em retrospecto, de algo próximo da ficção científica hard. Ficção científica hard já foi tema de vários vídeos do Clássicos da Ficção Científica, entre eles o Tal Zero e 2001, Odisseia no Espaço, que você encontra aqui no canal. Mas enfim, do que se trata o livro então? É o seguinte, o livro é contado em primeira pessoa pelo professor, pesquisador, estudioso, cientista Pierre Aronnax. Eu não sei francês, eu não sei pronunciar o nome dele, tá? Ele é convidado a participar de uma caça a um monstro marinho a bordo de um navio chamado Abraham Lincoln. Mas, no meio da brincadeira, esse navio é avariado e ele é arremessado ao mar junto do seu criado com o seu, que eu também não sei pronunciar o nome dele, então peço mil desculpas, e o arpoador canadense Ned Land. E eles são capturados, né, e são resgatados pelo submarino Nautilus, que na verdade era um monstro marinho que eles estavam caçando e que é comandado pelo Capitão Nemo. Junto do capitão eles vão viver uma série de aventuras que incluem lutar contra habitantes de uma ilha, uma lula gigante e outras coisas do tipo. Duas características na escrita do Júlio Verne chamam a atenção neste livro. A primeira é a quantidade exuberante de descrições científicas que ocupam a maior parte do texto. Essas descrições, embora sejam um pouco cansativas, elas evocam algo de sublime no que está sendo contado. Isso acontece muito por conta do fato de que o Júlio Verne ele era um cara otimista com relação à ciência e o desenvolvimento tecnológico do que então era o final do século XIX. Posteriormente, tudo isso viria por água abaixo com a literatura da H.G. Wells e depois com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial e por aí vai. E ele também era um cara adepto a histórias de descobrimento, então seus personagens principais, como o Capitão Nemo, como o Professor Aronnax, eles são
bravadores, são cientistas, são pesquisadores, esse tipo de coisa. Essas descrições são realmente muito cansativas e podem deixar o leitor um pouco de saco cheio. Eu, por exemplo, peguei a versão integral do texto, ou seja, umas 530 páginas, e tinha alguns momentos que eu simplesmente pulava algumas dessas descrições. Mas, num sentido geral, o que elas causavam era uma sensação de maravilhamento sobre aquilo que estava sendo descrito para a gente. Mas mais do que essas descrições, a característica mais interessante de 20.000 Léguas Submarinas é como Júlio Verne descreve o Capitão Nemo. Como a história é contada sob a perspectiva do professor Aronnax em primeira pessoa, nós nunca temos acesso direto ao que o Capitão Nemo sente ou pensa. É quase o que nós chamaríamos de uma caracterização à distância. Tudo o que nós vemos é filtrado pelos olhos do narrador. É legal observar como a relação entre esses dois personagens muda do começo para o final do livro. No começo do livro, o professor Aronnax acha o Capitão Nemo um máximo. O Nemo é um explorador erudito, cosmopolita, extremamente sábio, rico, enfim, mas quando ele quer, ele é um tremendo de um assassino sanguinário. E isso começa a pesar na consciência do protagonista e a relação deles vai se deteriorando conforme a narrativa avança, ao ponto de que em um determinado momento o protagonista e seus colegas decidem fugir do submarino do Capitão Nemo. E é claro que eu não vou contar como é que a história acaba, né? Muitos acadêmicos discutem que o surgimento da ficção científica moderna se dá com o lançamento do livro Frankenstein da Mary Shelley. No entanto, foi só com Júlio Verne e o H.G. Wells que ficção científica começou a se moldar como um gênero reconhecido, embora ele não tivesse nome naquela época. Por isso que o Júlio Verne e H.G. Wells são considerados os pais da ficção científica. Isso é discutível porque eles claramente têm uma mãe, que é a Mary Shelley, mas isso é um assunto para outro vídeo. O importante é dizer que, para um livro do século XIX, 20.000 Léguas Submarinas hoje com facilidade se enquadraria na ficção científica steampunk, com algumas características de ficção científica hard. Bom, vocês não vão ter a menor dificuldade para encontrar 20.000 Léguas Submarinas nas livrarias. É um livro que foi relançado algumas centenas de milhares de vezes, até porque o autor já morreu faz muito tempo, então o livro caiu em domínio público. A edição que eu li é esta aqui, de uma editora chamada RBA. E eu tenho que dizer que ela realmente é muito bonita, ela é feita em capa dura, faz parte de uma coleção do Júlio Verne, que é muito bacana. Ela parece que a tradução foi adaptada do espanhol. Aliás, a gente não conseguiu nem encontrar o nome do tradutor aqui. Então, assim, apesar do texto do Júlio Verne ser realmente muito gostoso, eu sei que o livro é longo, tem muitas inscrições, mas você lê ele rapidinho, a tradução pesa um pouco. Então, eu sugiro que, se vocês toparem, esta edição aqui da Penguin. Esta edição da Penguin, que é de 2005, ela conta com tradução da Júlia da Rosa Simões e com uma introdução de um moço chamado Roberto de Souza Causo, que curiosamente é colunista aqui do Who's Geek e que curiosamente é meu pai. E nessa introdução ele fala bastante sobre a vida do Júlio Verne, a carreira dele e o significado que essa obra tem para a literatura moderna. Então eu realmente recomendo que vocês confiram esta edição aqui, super bonita também. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu joinha, se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos. Deixem seus comentários, digam se vocês já leram o livro, o que vocês acharam. E, como eu falei no começo do vídeo, eu realmente vou ficar um pouco mais sumido do que o de costume. Eu estou terminando o mestrado e realmente preciso dar muita atenção para isso, mas eu com certeza volto daqui a 2 semanas com um novo clássico da ficção científica. E o livro da vez será Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Até a próxima e tchau, tchau!